Pessoal, boa noite. Vamos para mais uma aula de JavaScript e eu tenho aqui um HTML bem simples. O plano para a aula de hoje vai ser conhecer as formas de criar uma variável e também os identificadores permitidos para a variável, ou seja, os nomes que você pode utilizar numa variável. Então, para isso, eu vou usar um HTML bem simples, contendo basicamente a carcaça básica do HTML e a linha que faz com que nós tenhamos um script anexo nessa página. Aí esse script vai ser externo, portanto eu crio uma tag script, coloco a fonte que vai ser scripts.js, um arquivo que está na mesma pasta, e defer é um comando que indica que esse script só pode começar a rodar depois que a página inteira for baixada. É para garantir que nada que esteja dentro desse script e acesse algo do body impeça de ser executado porque o body ainda não foi carregado, por exemplo. Então, quando a gente adiciona o defer, o script, mesmo que ele seja baixado imediatamente após carregar o head, ele não executa enquanto a página não terminar de carregar. E é aqui no body, nesse caso, eu tenho um div, mas a gente não vai utilizar ele nessa aula. Então eu tenho aqui o meu arquivo scripts.js e vamos começar a construir o código aí dentro. Primeira forma de criar uma variável é utilizando o let. Let, ele cria uma variável chamada de variável local. O que significa uma variável local? A gente vai ver no exemplo agora. Então, eu posso criar uma variável chamada x, por exemplo, dessa forma aqui, let x igual um valor. Eu não sou obrigado a colocar um valor, eu posso simplesmente criar ela e deixar para colocar um valor mais tarde, dessa forma, mas nesse caso eu vou colocar um valor imediatamente. Além disso, eu posso criar mais uma variável e eu colocar um valor numérico nela. Agora, o que significa a variável ser uma variável local? É o seguinte, nós vamos estudar melhor condicionais nas próximas aulas, mas por enquanto, spoiler, eu vou deixar aqui um condicional dizendo que se y for maior do que 3, abre chaves, execute o que está dentro das chaves. E aí, dentro das chaves, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável chamada de x, novamente. Então, let x igual a só outro x. O que eu quero dizer com isso é que, na verdade, o let permite que você crie variáveis com o mesmo nome em escopos diferentes. Ou seja, esse x aqui, ele não é o mesmo que esse que está aqui fora. Como a gente pode comprovar isso? Colocando uma leitura. Assim, eu vou escrever no console o valor de x. Então, o que vai acontecer nesse programa? Eu crio um x dizendo, olá, sou um x. Crio um y dizendo que vale 4. Eu comparo o y com 3. Se ele for maior que 3, roda o que está aqui dentro. Se ele não for maior que 3, passa reto sem rodar o que está aqui dentro. Como a gente definiu o y como 4 aqui,
é certeza que isso aqui vai ser executado. O conteúdo que está aqui dentro diz: crie uma variável x, que é outra variável, e escreva o conteúdo dela. Então, vai aparecer: olá, sou outro x, se tudo correr bem quando a gente executar esse programa, porque, na verdade, essa função console.log está dentro do escopo onde eu criei um outro x. Então, vamos salvar e testar isso aqui. Aqui está o HTML, index.html. Eu vou abrir o inspetor de elemento e a gente vai ver o console. Está aqui: olá, sou outro x. Agora, se eu colocar mais um console.log fora desse escopo, percebam que esse x que eu criei aqui dentro, ele só vale aqui dentro. Ele não substitui o que já existia. Inclusive, quando eu seleciono aqui no VS Code, ele é inteligente o suficiente para saber que esse x é o de dentro, esse x é o de fora. Então, esse código, quando for executado, vai mostrar o valor de x de dentro e depois o valor de x de fora, que era aquele iniciado lá na primeira linha. Então, vamos salvar, rodar de novo e ver o que acontece. Ó, olá, sou outro x, apareceu primeiro, porque rodou antes, e depois olá, sou x. Então, o let cria uma chamada variável local. A outra forma de criar variáveis no JavaScript é usando o var. Só que o var não funciona da mesma forma do que o let, no sentido de que quando você usa o var, você está criando, na verdade, uma variável que não tem escopo local. Ela tem escopo de função. Ou seja, tudo que está dentro de uma função vai compartilhar o mesmo var, com o mesmo nome. No nosso caso, o nosso script aqui, ele não está dentro de uma função. Ele foi criado diretamente. A gente vai estudar como cria funções no futuro. E, então, nesse caso, se a gente criar um var aqui, eu vou trocar o meu let por um var, o que vai acontecer é que o escopo desse var vai ser global para o meu script inteiro. Então, var x, olá, sou x. Var y igual a 4. E aqui, de novo, vou trocar. Lembrando o que a gente tinha aqui. Quando eu rodava esse código, aparecia sou outro x, por causa do meu x aqui de dentro. E depois sou x, por causa do de fora. Agora, quando eu seleciono, já temos uma diferença que o VS Code considera todo mundo a mesma coisa. Porque realmente, quando a gente está utilizando um var, a variável é de escopo de toda a função, ou, quando não temos função, do script todo. Então, vamos testar isso aqui e ver o que acontece. Salva, recarrega a página. Olá, sou outro x. E aqui de novo sou outro x. Ou seja, quando eu criei uma variável var chamada x aqui fora, e depois dentro do if eu criei uma variável chamada x com outro valor, o que o var faz é simplesmente a mesma coisa que faria se eu não criasse e sim substituísse apenas o valor de x, dessa forma aqui. Isso é perigoso, porque aparentemente eu estou criando uma nova variável que não interfere com a anterior, que já existe. Mas na prática, quando é um var,
o que acontece é que nós estamos apenas regravando aquela variável que foi criada anteriormente. Então, não se recomenda mais a utilização do var, porque ele permite causar alguns bugs estranhos por causa desse escopo praticamente global. E o fato dele não apresentar erros. Quando você, por exemplo, tem um programa muito grande e você cria uma variável com um nome que você não sabia que já existe, você pode quebrar o seu programa lá na frente, porque na verdade você substituiu um valor de uma variável existente achando que está criando uma nova. Esse motivo que faz com que se utilize sempre que possível let. Quando que não vai ser possível usar o let? Quando você estiver usando um navegador muito antigo, quando você precisar desenvolver páginas para navegadores de 2010, 2011, 2012, tem chance dele simplesmente não reconhecer o let. E aí você pode ter que usar o var ou ter que usar um... como é que é o nome mesmo? Polyfill, que a gente vai também ver mais para frente. Próximo passo, o const. O const serve para criar uma constante. Constante é um valor que, assim como uma variável, só que ele tem a diferença de que ele não pode ser alterado. Então, eu vou criar uma constante z e o conteúdo vai ser olá, sou z, e vamos exibir ele. Então, tá aqui, olá, sou z. Agora, eu vou tentar substituir o valor de z, assim, ó. Z é igual a outro texto, ainda sou z. Se isso aqui for um var, ou um let, o log vai mostrar ainda sou z. Então, vamos mudar para let aqui, salvar e ver o que acontece. Ó, ainda sou z. Mas, com um const, eu não posso trocar o valor de z, porque const indica que esse valor é constante, ele é fixo. Então, quando eu rodar esse programa, ele vai dar erro dizendo que eu eu atualizei de forma inválida a constante z, visto que uma constante não pode ser atualizada. Do mesmo modo, eu não posso criar outra constante com o mesmo nome, assim, const z no mesmo escopo. Se fosse um var, ele simplesmente ia substituir o valor. Com const, se eu fizer isso, eu vou comentar essa linha aqui de cima, senão ele vai dar erro aqui e não vai mostrar o outro erro. Ó, dessa vez, o que aconteceu é uma redeclaração da const z, que já foi declarada na linha 1. Então não pode. Então constante é útil quando você precisar de um valor que você quer proteger, no sentido de que você sabe que aquele valor não é variável, ele é um valor que vai ser necessário durante o teu programa várias vezes, só que ele nunca muda. Ele sempre tem o mesmo significado. Então, no próximo vídeo, a gente vai ver os identificadores. Até logo.